Graça e paz, irmãos, com muita alegria, mesmo em meio a essa crise que eu tiro um tempo para trazer uma palavra para vocês, palavra do Senhor, pois não somente neste momento, mas nós temos com certeza a necessidade de estarmos sempre lendo a palavra do Senhor, refletindo. Neste momento talvez tenhamos um tempo mais disponível para isto, para refletir, para orar, para buscarmos ao Senhor. Outros não, outros estão mesmo em meio à crise, trabalhando na linha de frente, correndo todos os riscos, tomando todos os devidos cuidados, mas nem todos estão em casa em quarentena, né? Esta é a realidade minha, a realidade de alguns outros, mas Deus nos guardará de todo mal, nos protegerá e nos dará vitória em cima destas circunstâncias. Este momento do qual o mundo está vivendo é um momento ímpar, pois o mundo já enfrentou outras pandemias, outras problemáticas envolvendo a saúde pública em larga escala, em outras décadas, em outros tempos. Só que a proporção que esta crise ocasionada por tamanha doença levou às circunstâncias atuais no momento, nunca presenciamos ou vivemos tamanha repercussão. Enfim, em meio a todo este dilema que estamos vivendo, nós, por estarmos no século XXI, um século propriamente dito digital, nós recebemos informações das mais variadas. Não posso dizer que felizmente recebemos tais informações, pois o módulo atual de mídia informacional, que assumiu um novo molde de todos para todos, onde todos produzem informações e todos recebem informações, pois estamos na era digital, uma realidade totalmente diferente de outrora, há 2 décadas atrás ou 3 décadas atrás, onde a produção de informação pela mídia era um para todos, onde havia de certa forma uma manipulação da informação que era passada a nós. Nós recebemos inúmeras informações, ouvimos, vemos, refletimos, analisamos inúmeras informações. Algumas são verdades, outras não. Encontramos verdades relativas, encontramos argumentos bons, argumentos supérfluos, argumentos superficiais, enfim. O cabedal de informação que hoje nós estamos submetidos, ele é muito grande. Em meio a todas essas informações, onde todos, na maioria das vezes, infelizmente, se acham na condição de mídia e transferem informações das mais variadas, nós nos depararemos inúmeras vezes com informações incongruentes, incoerentes, infelizmente. Enfim. Em meio a esta crise que indiscutivelmente nos encaminha a uma reflexão, é normal nós desenvolvermos conjecturas, perguntas e questões como segurança, proteção e ansiedade passam, na maioria das vezes, a ser o centro das nossas atenções, de um modo geral. As leituras, conversas e preces, elas são feitas à luz deste dilema que nós estamos enfrentando em questão. Não se culpe por isso, é natural, é normal que isso aconteça. Todos nós somos tendenciosos a fazer isso, a enxergarmos desta forma a determinada situação e o momento que estamos vivendo. Infelizmente, nós encontramos dentro de toda esta enchente de informações, muitas pessoas demonstrando uma indignação, um sentimento de
relutância contra esta problemática em si que estamos vivendo. E alguns chegam até a desenvolver linhas de raciocínio que são ofensivas à nossa fé cristã. E estamos inseridos em um mundo onde nós devemos lidar com as diferenças. Não devemos ser influenciados por estas pessoas que detêm informações que não são ou não estão em concordância com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de refletir, com o nosso modo de expressar os nossos sentimentos. E é interessante, e por que não dizer cômico, se não fosse trágico, que nós vemos várias pessoas fazendo indagações como porventura Deus se esqueceu de nós, ou Deus não está no controle dessa situação? Você que caminha de acordo com as Sagradas Escrituras pode ter se deparado em algum momento com alguma ideia relativa a isso. Não digo presencialmente, pois estamos em um período de quarentena, mas nas redes sociais ou algo semelhante, nós vemos pensamentos que giram em torno desta relutância, dessas ideias que têm um conteúdo ofensivo diante do Criador. Pois bem, a palavra do Senhor nomeia estas pessoas que têm esta postura como nécios. E o salmista, no capítulo 14, verso 1, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Uma afirmativa assim, inicialmente, a priori, ela é ofensiva e insensata aos nossos ouvidos, que podem estar um tanto quanto meticulosos nesse sentido. Colocar em dúvida a existência do Criador, que criou o homem à sua imagem e semelhança com o fim supremo de glorificá-lo, para nós soa como uma ideia totalmente desvirtuada daquilo que acreditamos, daquilo que estamos agarrados e que temos como modo de vida cristocêntrico. Até mesmo as pessoas mais obstantes das verdades cristãs, algumas de fato se assombram com isso, pois se trata de uma conduta perversa. Todavia, as pessoas que desenvolvem essas linhas de raciocínio, elas não estão privadas somente a este tipo de raciocínio, a este tipo de linha de expressão. Esse é somente mais um pecado em uma existência degenerada e corrupta, que na verdade está inserida em um modo de vida desvirtuado da vontade de Deus. Como está escrito no Salmo 10, versículo 4, a parte final do mesmo diz assim: todas as cogitações dos ímpios são, não há Deus. E, inegavelmente, o que sai do homem é o que lhe corrompe, não o que entra. Você, se estiver, vamos dar um exemplo, se estiver próximo de uma pessoa e a pessoa estiver em silêncio, e você olhar ela, e ela aparentemente estiver bem vestida, bem trajada, você olhará para aquela pessoa e talvez pode ter uma preconcepção daquela pessoa através da vestimenta, do traje, de que aquela pessoa talvez seja uma pessoa que viva de acordo com o conjunto ético e moral, que seja compatível talvez com o seu. Só que quando a pessoa abre a boca e fala algo parecido com isto que eu mencionei momentos atrás, ou pode ser até diferente, mas que é insensato, que é profano diante das Escrituras, automaticamente você vê que aquela pessoa está num nível de corrupção muito maior do que aquilo que você preconcebeu ao ver ela. O profeta Jeremias, em suas Lamentações, capítulo 3, versículo 39, disse: de que se queixa o homem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O homem levanta uma queixa e esta queixa tem a base a priori nos seus próprios pecados. E é muito interessante. Ele levanta uma questão existencial. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde.
E esta resposta, ela não é uma resposta superficial, ela é uma resposta que tem um caráter muito profundo, que tem um caráter onde nos chama para uma discussão, de fato. O escritor aos Romanos, ao descrever em Romanos capítulo 1, versículo 21, a parte final, e o versículo 22, que é o apóstolo Paulo, ele definia esta situação dita anteriormente por mim desta forma: eles definitivamente desvaneceram em seus discursos, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ora, nós poderíamos, ao tecermos toda essa linha de raciocínio, arvorar juízo contra tais ações. Ações, quando eu digo ações, ideias profanas em relação à inexistência de Deus, à perda de controle de Deus como um ser soberano. Nós poderíamos olhar e tentar arvorar algum juízo, certo? A priori, inicialmente, subjuguemos, retenhamos este instinto decaído que há em nós de julgamento, de levantar-se rapidamente, como se em defesa do próprio Deus. Retenhamos esse instinto decaído em nós de julgamento, pois ao Criador, somente a Ele, cabe o juízo. Salmo capítulo 7, versículo 11. A parte final do verso diz: Deus é um justo juiz. Ótimo. Deus é um justo juiz. Ponto. Ao nos contermos com as nossas mentes focadas na palavra do Senhor, nós teremos um esclarecimento vivificante sobre uma realidade evitada neste século que vivemos. Ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 12, em termos meticulosos e bem calculados, Paulo diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, ou seja, não há exceção. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. No verso 9, Paulo desenvolve um diálogo consigo mesmo, interrogando se há alguma superioridade. Verso 9 do capítulo 3 de Romanos. Superioridade ou excelência entre os homens, de modo geral. Todos os homens, tanto gregos como judeus, gentios, bárbaros. Ele faz uma pergunta, e esta pergunta ela pode soar aos nossos ouvidos como algo redundante. Totalmente redundante. Pois ele já, em Romanos capítulo 1, já tinha tecido o seu discurso acerca da culpabilidade humana. Nós vamos ver isso agora. E se pode haver alguma superioridade também na cultura, na moral, ou na sociedade onde a pessoa está inserida, foi criada, foi pré-concebida. E de forma absoluta e sem margem de dúvida ele responde: de maneira nenhuma, ou para esclarecer, claro que não. Não há excelência entre os homens. Todos pecaram, todos se extraviaram, dissipando qualquer névoa de incerteza caso a exposição acerca da culpabilidade humana em Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, não fosse o bastante. O apóstolo Paulo já se desempenhou desde Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32, a trazer esta linha de raciocínio onde insere o homem em um contexto que não tem como criar um pretexto. O homem é corrupto, de fato. Ele também, se não fosse o bastante desenvolver toda essa linha de raciocínio, ele aplica um paralelismo sinônimico no verso 10, expressando duas vezes a mesma ideia com palavras diferentes, e maximiza a inexistência de um homem justo, reto e benigno por natureza. Com 5 expressões, não há. Nós encontramos essas 5 expressões na revista, na Escritura Sagrada, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, das Escrituras. Ele, ao usar essas 5 expressões, sem sombra de dúvidas, fazendo isso propositalmente, entre os versos 9 ao 12 do capítulo em questão de Romanos, ele expõe de uma maneira
esclarecedora de fato. Diante de tais afirmativas, se faz necessário esclarecer o que é pecado. Nós temos, infelizmente, eu não me canso de dizer infelizmente, pois essa sociedade que temos na atualidade, que se diz a sociedade da era digital, a do conhecimento, a que tem acesso ao conhecimento. Eu não trato a sociedade atual como a sociedade do conhecimento. É a sociedade que tem o acesso ao conhecimento de fato em si, mas não o detém. O enxerga de longe, assim como eu enxergo as estrelas, mas não consegue tocá-lo. Para esclarecer esta breve introdução que eu fiz, se faz necessário distinguir o que é pecado neste mundo de verdades relativas. Em 1 João, capítulo 3, o verso 1 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sendo assim, qualquer ato que vá na contramão de qualquer um dos mandamentos do Senhor, de qualquer um dos 10 mandamentos, se trata de um ato pecaminoso. O próprio Catecismo Maior de Westminster, na resposta da pergunta 24, diz: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional, ou seja, ao homem. É uma bela resposta, diga-se de passagem. Dentro de 10 mandamentos, neste momento eu quero maximizar, corroborar, mesclar somente um, só para reforçar o quanto nós não temos a capacidade de cumprir nenhum mandamento, absolutamente nenhum. Vamos canalizar a nossa atenção em um só, para descortinarmos realidades palpáveis e atenuantes sobre nós. Não sobre você, sobre nós. Eu também estou dentro desta reflexão. Vamos lá? Em Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Algumas pessoas sentem até uma comoção interna em se deparar com tal mandamento. Outras não. Isso é natural. Entretanto, debrucemos neste momento com cautela sobre tais palavras e acredito haver mutações irreparáveis em nossas convicções outrora erigidas acerca dos mandamentos do Senhor. Por ora, façamos interrogações introspectivas sobre a mensagem transmitida no verso. Primeiro, conhecemos o amor em sua essência? Digo isso sem as interferências ideológicas ou culturais e indago abruptamente, pois eu, baseado em minhas experiências próprias vividas, eu não consigo compreender o amor na sua totalidade. Logo, as minhas concepções, que são adulteradas por relações supérfluas e mecânicas deste século moderno, me predispõe a discrepâncias no sentido em si do amor. Quando eu digo, quando eu levanto a questão da discrepância sobre a nossa concepção de amor, e neste momento faz-se necessário eu parar e olhar para isto de fato, e foquemos em uma comparação que eu digo ser a comparação do clímax, para sabermos se literalmente nós conhecemos o amor de fato. Eu vou fazer uma conjectura. Nós teríamos um amor semelhante ao do próprio Deus, que João diz no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Preste atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Na parte A do verso diz isto. Certo? O escritor do Evangelho, o João, ao registrar tal maneira, usar essa palavra tal maneira, em outras palavras, ele diz:
Este amor de Deus é inexplicável. É uma ação divina de amor inexplicável ou incompreensível, o amor de Deus. Magnífico. Magnífico. Sejamos sinceros. Porventura, amaríamos a Deus mais do que as nossas esposas? Eu pergunto isso aos homens. Agora as mulheres. Vocês amariam a Deus mais do que aos seus filhos? Mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que o seu emprego, mais do que a sua casa, mais do que o seu carro? Por que não colocamos a nossa vida em foco neste raciocínio? Nós conseguimos, mesmo que talvez diante de uma longa jornada, colocar Deus de fato no centro dos nossos corações e amá-lo acima de todas as coisas, com todas as nossas forças? E quando eu digo com todas as nossas forças, eu estou fazendo citação àquele dia que você está em casa com uma pequena dor de cabeça e você vai trabalhar. E você persiste com a dor de cabeça, volta para casa, mas de noite não vai para a igreja. Mas de noite não consegue ler um trecho das Escrituras. Mas de noite não consegue fazer um devocional ao Senhor. Ou seja, você despendeu ou utilizou energias, mesmo com dor de cabeça, para ir ao trabalho, mas não tem a capacidade de fazer isso para tirar um momento de devocional ao Senhor. Mesmo que seja uma coisa minúscula, você não conseguiu amar Ele acima de todas as coisas, com todas as suas forças. Quando eu estou fazendo essa exposição de apenas um mandamento, eu não estou querendo dizer para você que você tem que fazer isso para ser salvo, para ser justificado em Cristo Jesus, porque os mandamentos não justificam a nós, ok? Eu estou querendo demonstrar unicamente a nossa falha diante dos mandamentos, as nossas transgressões, o nosso pecado, a nossa incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor, ok? Por natureza, somos pecadores. Mesmo que em alguma dessas perguntas que eu tenha feito, a sua resposta tenha sido positiva, sem nenhuma relutância, primeiramente eu quero te dar os meus parabéns. Mas eu não me atrevo a perguntar se há alguém que cumpriu ele na íntegra, pois seria constrangedor, pois nem eu consigo. E acredito não haver ninguém que está me ouvindo que consiga. Todavia, alguns que tiveram saldos positivos na enquete, ainda assim devem ter tropeçado em alguma incapacidade, tenha sido transgressor em algum dos fatos, ok? Por natureza, nós temos essa incapacidade de cumprir qualquer ordenança divina. Nós herdamos isso de Adão. Nós somos escravos de vontades e instintos reprováveis. E nós carregamos, inegavelmente, fora o sacrifício de Cristo Jesus, uma condenação divina. Pois em Ezequiel capítulo 18, verso 4, diz assim na parte final do verso: a alma que pecar, essa morrerá. Ponto. Mas nessa altura da linha de raciocínio que estamos tecendo, pode surgir uma conjectura. Como eu sou o pecador por natureza, como mencionado anteriormente? A priori não há relatos, inicialmente, de bebês no feto da mãe que escolheram nascer livre ou em pecado ou o contrário. Certo ou errado? No momento da gestação da sua mãe, onde você estava no ventre da sua mãe, não houve uma enquete se você queria nascer pecador ou queria nascer livre, ok? Nascemos pecadores, somos concebidos em pecado. Ora, o pecado entrou no mundo através de um homem, mais especificamente Adão. Paulo afirma isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens pela linhagem de Adão. Por isso que todos pecaram. A herança que Adão deixou a nós foi uma maldição, que alguns podem até praguejar, ficarem
relutantes com esta ideia, clamar pelo livre-arbítrio, mas ele não se sustenta diante deste fato. Nascemos em pecado. Concorda? Quem poderá quebrar este ciclo horroroso de condenação que Adão inseriu no mundo através do seu pecado, trazendo a nós esse bônus horrível da morte? Porque o salário do pecado é a morte em si. Somente uma alternativa existe para o homem, certo? Para libertar-te deste fardo, desta condenação. Um caminho aberto em obediência, amor e sangue. João, quando contemplou este caminho, ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Capítulo 1, verso 29, na parte B do verso de João. Cristo, ele tira a raiz do problema da herança maldita. Ele não faz a tarefa como os sacerdotes faziam, de entrar uma vez por ano e interceder pelo povo através de um sacrifício para cobrir os pecados. Ele tira, a obra dele é perfeita. O bendito enviado de Deus, o servo do Senhor, se tornou maldito pelos escolhidos antes da fundação do mundo. O escritor aos Gálatas ressalta a obra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, de acordo com a lei que era inserida no contexto judaico, desde quando Deus retirou o povo do Egito, entregue a Moisés, qualquer homem que subisse a uma cruz era amaldiçoado. Totalmente amaldiçoado. Cada partícula do seu ser era amaldiçoado. Que contradição maravilhosa nós encontramos neste contexto, pois o Cordeiro Imaculado se entregando em uma cruz. No entanto, qual acusação há sobre ele? Não há, não existe, nem existirá nele nenhuma acusação, nenhum pecado, nenhuma transgressão. Ora, lembremos de Ezequiel: somente a alma que pecar, essa morrerá. Cristo nunca pecou, imaculado, perfeito, o Cordeiro de Deus, perfeito, ele nunca pecou. Somente a alma que pecar, esta morrerá. Tente entender a minha linha de raciocínio. Como Cristo, como perfeito, imaculado, santo, está neste momento submetido a uma morte horrível na cruz, sendo que aquela alma não pecou. Ele prontamente ocupou o nosso lugar, fez-se maldito por nós. Eu não me canso de repetir tal fato, pois isso gera uma explosão de sentimentos maravilhosos na alma de qualquer pessoa que acredita totalmente em Cristo, no seu sacrifício, na sua expiação, na sua justificação, na sua regeneração que ele causa em nós através do seu sacrifício. Pois assim como Paulo corroborou, eu reforço nesta mensagem em Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justificação reinará em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, o caminho de Cristo até o Gólgota, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Enfim, Cristo congregou em si todas as coisas através de sua obra expiatória, e nele nós temos a figura do Adão perfeito, e também como sumo sacerdote que se ofereceu uma só vez em favor dos escolhidos, como justo e justificador de todo aquele que nele crê, vencendo o pecado e consequentemente a morte, e a sua voz ecoa nos extremos da terra: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, verso 11.
Bendito seja o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que há nela. Amém? Deus seja louvado. Deus seja exaltado acima de todos, acima de tudo, acima dos nécios, acima das relutâncias, acima das conjecturas, acima das profanações, acima das blasfêmias, acima das nossas falhas, acima dos nossos pecados, acima das nossas preocupações, acima das nossas indagações, acima das nossas falhas, em acreditar na soberania de Deus, acima dos nossos ouvidos corruptos que ouvem pessoas dizendo ou profanando acerca da soberania de Deus diante dessa circunstância que estamos vivendo. Deus está acima de tudo isso. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos. Fiquem em paz. Deus nos abençoe. E com Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Louvado seja Deus.